Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. E a gente tá aqui de novo com o nosso Explique Quadrinhos. Dessa vez, Invasão Secreta. Invasão Secreta é uma saga que vai virar série pro Disney Plus, uma série que tá prevista aí pra 2022. Inclusive, no momento aí da gravação e publicação desse vídeo, ela já está sendo filmada. Então vamos ver aí o que nos aguarda dessa série aí, que é muito legal. Essa história que tem uma invasão de alienígenas metamorfos e você não pode confiar em ninguém. Vocês vão ver ao longo da saga que esse é o principal problema e dificuldade que os heróis enfrentam ao confrontar Skrulls, que já foram apresentados no filme da Capitã Marvel e apareceram ali em Homem-Aranha Longe de Casa. E também vale a gente comentar que o pontapé inicial dessa saga, né, é na saga dos Novos Vingadores do Brian Michael Bendis, quando a Elektra é assassinada pela Echo e descobrem que ela é uma Skrull, né? A história começa desse ponto e a gente explicou um pouco dessa história aí inicial no nosso vídeo Quem é Echo, que conta a história da personagem que vai aparecer em Gavião Arqueiro. É isso aí, a saga é dividida em 8 capítulos e no capítulo 1 a saga começa muitos anos atrás, mostrando o planeta dos Skrulls completamente destruído e com os habitantes que tinham sobrado indo atrás de sua rainha. Voltamos aos dias de hoje no laboratório do diretor da S.H.I.E.L.D., Tony Stark. Ele aparece falando com Reed Richards e Hank Pym e diz que precisava contar um segredo porque ele simplesmente não sabia mais o que fazer. Ele tinha convocado os dois ali porque eles eram as mentes mais brilhantes do planeta e ele precisava de ajuda. O Tony revela que os Skrulls, a raça que consegue mudar de forma e que já haviam dominado mais de 12 planetas, já estavam habitando ali a Terra entre eles. Tony explica que Elektra tinha morrido em uma missão que os Vingadores foram fazer no Japão. O problema é que quando ela morreu, ela acabou revelando sua verdadeira forma Skrull. Reed pergunta a Tony como ninguém nunca tinha percebido isso antes, que responde dizendo que esse era o lance com os Skrull. Ninguém conseguia distinguir um do outro. A conversa fica mais séria e o Tony diz que não tinha mais certeza de que eles eram quem eles diziam que eram. O Tony termina dizendo que alguma coisa precisava ser feita imediatamente porque algo dizia que aquele era só o início. É mostrado o pique, a base da SWORD. Os radares da agência tinham captado alguma coisa desconhecida vindo rapidamente em direção à Terra. Uma das agentes, a agente Brand, confirma que se tratava de uma nave Skrull e queria cair na Terra em 2 minutos. Imediatamente ela pede para que avisassem Tony Stark. Enquanto isso, Tony, Reed e Hank Pym analisavam o corpo da Elektra. Tony queria saber como nenhuma tecnologia ou poder, seja ele místico ou mutante, conseguia detectar essa mudança de forma dos Skrulls. De repente, a Maria Hill entra em contato dizendo que uma agente da SWORD tinha alertado que uma nave Skrull tinha caído na Terra. O Tony pergunta se tinha algum sobrevivente, mas a Maria Hill responde dizendo que ninguém tinha ido ao local ainda. Tony rapidamente coloca sua armadura e diz que estava indo pessoalmente ver o acidente, enquanto Reed e Hank Pym continuavam suas análises. A caminho do local, Tony pede ajuda aos Vingadores, mas apenas a Mulher-Aranha responde. Ele pede para que ela junte os outros heróis e o encontre no local em que a nave tinha caído. A Mulher-Aranha liga para os Vingadores Secretos e pede ajuda a eles, já que os outros heróis estavam meio espalhados. Luke Cage responde dizendo que não sabia se era uma boa ideia, já que eles eram heróis fugindo da lei. Isso incluía o Wolverine, o Homem-Aranha, a Echo, o Punho de Ferro e o Ronin. No entanto, a Mulher-Aranha só responde dizendo que ela confiava mais neles do que em Tony Stark e diz para eles fazerem algo e tirarem vantagem disso. Vale lembrar que eles eram foragidos da lei, né, esses heróis aí, os Vingadores Secretos, por causa dos eventos de Guerra Civil, que é uma saga que a gente também já explicou no Explique Quadrinhos aqui nesse nosso quadro em detalhes para vocês. Voltando à história, na Torre dos Vingadores, a Viúva Negra responde ao chamado dizendo que estava pronta com o Queen Jet, mas que estavam esperando os outros 3 heróis para decolar. De repente, ela é atacada e imobilizada pelos Vingadores Secretos, que roubam a nave e saem voando. 3 minutos depois, o Homem de Ferro aparece com os outros heróis perguntando onde estava o Queen Jet. Já um pouco longe dali no Queen Jet, o Ronin fala ao resto dos Vingadores Secretos que ele tinha mexido nos sistemas da nave e que Tony não poderia mais controlar a nave de fora dela, mas que ainda poderia usar os satélites para descobrirem aonde é que eles estavam indo. Os Vingadores Secretos chegam até o local em que a nave dos Skrulls tinha caído, a Terra Selvagem. Eles perguntam se no final das contas aquilo tudo não seria um grande plano de Tony Stark para pegar eles, mas Luke Cage e Wolverine respondem dizendo que ele já teve outras oportunidades bem melhores antes,
sem ter que fazer tudo aquilo. O Homem-Aranha pergunta como então eles saberiam se aquilo não era uma armadilha feita pelos Skrulls. O Luke Cage responde dizendo que estava torcendo para que fosse uma armadilha dos Skrulls, porque ele já estava cansado de tanta desconfiança e de ter que ficar se escondendo sempre. O herói termina dizendo que queria resolver logo a situação para voltar a viver logo com sua família. O Homem-Aranha ainda pergunta se eles saberiam o que fazer quando a hora chegasse, então Wolverine responde dizendo que ele conseguia detectar qualquer um a qualquer momento e que isso não seria problema. De repente o Quinjet é atacado por 2 dinossauros monstruosos. A nave acaba sendo abatida e ficando presa em uma árvore. Os heróis pulam dela e começam a desbravar a mata a pé. Enquanto caminhavam pela floresta, eles se deparam com uma antiga base pegando fogo. Luke Cage diz para os outros heróis que aquela base tinha sido onde os Novos Vingadores tinham tido sua primeira batalha juntos, mas que eles não tinham deixado o lugar daquela forma. A Echo pergunta o que tinha acontecido ali então, já que estava tudo destruído com fogo e fumaças recentes. O Wolverine, por outro lado, aponta para a nave dos Skrulls abatida e diz que aquele era o verdadeiro objetivo deles. O mutante, porém, diz que não conseguia sentir se tinha ninguém dentro da nave, e o único jeito de descobrir o que tinha dentro seria abrindo ela. O Punho de Ferro então fala que vai abrir a nave, mas o Homem-Aranha rebate dizendo que eles deveriam pensar melhor no assunto, porque do mesmo jeito que podia ser prisioneiros ou reféns tentando fugir, podia ser um exército inteiro de Skrulls esperando para atacar. Do nada, Tony Stark e os outros Vingadores surgem dizendo que todos ali estavam presos e que era para eles se afastarem da nave. Luke Cage, por outro lado, diz que ele iria abrir a nave de qualquer jeito, até porque nem ele sabia mais se aquele era o verdadeiro Tony Stark. Longe dali, várias naves são mostradas deixando a base da SWORD no espaço, e quando Luke Cage abre a porta da nave, a base inteira da SWORD no espaço explode. Logo em sequência, enquanto observava toda a conversa entre os heróis, é mostrado Jarvis colocando um vírus alienígena no sistema da Torre Stark, dizendo as palavras "Ele ama você". A armadura de Tony Stark começa a dar um curto-circuito, que faz o herói cair no chão com muita dor, dizendo para todo mundo se afastar dele o mais rápido possível. O Vigilante diz que poderia levar Tony voando dali, mas a Miss Marvel diz que era melhor não fazer isso, porque ela achava que tinha algo acontecendo com a armadura dele, então pede socorro para Maria Hill e os agentes da SHIELD. Ao mesmo tempo, podemos ver Maria Hill e diversos agentes evacuando o Helicarrier, enquanto a nave começava a desabar. O vírus alienígena tinha tomado conta não só da base da SHIELD, mas de todas as instalações que Tony Stark era dono também, tanto suas bases como seus satélites e suas brigadas militares. Enquanto isso, no Raft, aquela prisão subaquática, alguns guardas checavam se os vilões ainda estavam em suas celas, mas o vírus acaba pegando os sistemas de toda a prisão também. A mesma coisa tinha acontecido no Cubo, a penitenciária de segurança máxima. Na Montanha dos Thunderbolts, Norman Osborn convidava mais vilões para o seu grupo quando, de repente, do nada, também são atacados por uma enorme explosão. Mas dessa vez o responsável tinha sido mostrado. Era o Capitão Marvel. Voltamos para Manhattan no edifício Baxter, prédio do Quarteto Fantástico, onde um grupo de turistas estava fazendo um tour pelo edifício. Desse grupo, uma das pessoas se revela um Skrull disfarçado, que toma a aparência da Sue Storm, a Mulher Invisível, e entra no laboratório do Quarteto Fantástico. Antes de entrar no laboratório, ela passa por seus filhos e seu irmão Johnny Storm, mas não fala uma palavra sequer, o que deixa todo mundo ali meio desconfiado. Ela liga uma máquina para a zona negativa e antes que tudo exploda, ela repete as palavras "Ele ama você". Uma enorme quantidade de energia começa a destruir o edifício Baxter de dentro para fora. Enquanto isso, de volta à Terra Selvagem, os Vingadores tentavam ajudar Tony, que estava tendo uma convulsão após aquele curto-circuito. Luke Cage acha que o herói estava mentindo e tudo fazia parte de um plano para pegá-los desprevenidos. Mas o Homem-Aranha diz que não parecia ser fingimento não. Era como se Tony tivesse sido infectado. O Wolverine dá um berro olhando para trás quando todos os heróis se deparam com diversas cópias dos mais diversos heróis da Terra. Nos destroços da nave da SWORD, a agente Brand, que tinha sobrevivido graças a um dispositivo que servia como escudo para o ambiente espacial, tentava fazer contato com os agentes da SHIELD, tentando avisar que eles tinham sido abatidos e que diversas naves alienígenas estavam indo em direção à Terra. De volta ao laboratório onde Reed e Hank Pym analisavam o corpo de Elektra, Reed diz que finalmente tinha descoberto o segredo dos Skrulls para que eles passassem desapercebidos por qualquer tipo de tecnologia ou magia. Quando
de repente é atacado pelo próprio Hank Pym com uma arma alienígena, fazendo seu corpo se espalhar pela sala inteira. Hank acaba se mostrando um Skrull e repetindo a frase, ele ama você. E assim se encerra o primeiro capítulo da saga. E no capítulo 2, a gente vê os heróis se encarando, cada lado dizendo que o outro era tomado por Skrulls. Ares, o deus grego da guerra, pede para que os heróis que conseguissem voar saíssem dali imediatamente, porque aquilo era justamente o que os Skrulls queriam, começar uma batalha e confundi-los sobre quem era quem. Nem mesmo os sistemas do Visão conseguiam determinar quem era humano ou quem era Skrull. O lado dos heróis que tinham saído da nave estavam provocando o outro lado para começar alguma coisa, então a batalha se inicia. A Miss Marvel pega a Tony pelos braços e leva ele pra longe dali assim que ela consegue, dizendo que ele era essencial para conseguir ajudar naquela batalha. O Visão e o Sentinela começam a lutar entre si. Para derrotar o Sentinela, o Visão, que era um Skrull, se transforma no vácuo para assustar emocionalmente o herói. O Sentinela cai no truque do Skrull e vai embora da batalha. O Ronin acaba derrotando o Gavião Arqueiro e após isso tenta achar uma boa posição para atacar os outros possíveis Skrulls. Ele se esconde em uns arbustos e ataca o Capitão América, afirmando que sabia que de fato ele era um Skrull porque o verdadeiro Steve Rogers estava morto. Porém, o Capitão defende e o jeito de se defender e pelo olhar que ele deu fez com que até o próprio Ronin se perguntasse se o Steve Rogers estava de fato morto. Quando de repente, absolutamente do nada, um tiranossauro acaba atacando todos os heróis que estavam ali batalhando. O Tony pede para Carol Danvers deixar ele naquela antiga base dos nativos da ilha, porque provavelmente ainda deveria ter algum laboratório funcionando por lá. Tony fala para Miss Marvel que ela tinha que voltar para a base em Nova York o mais rápido possível porque ele achava que tinha sido infectado por um vírus que tinha derrubado não só sua armadura, mas todas as bases da SHIELD e a Torre dos Vingadores. O Tony diz que teria que reconstruir tudo do zero e que precisava que ela fosse até lá para ela descobrir o que tinha de fato acontecido e tentar consertar isso juntando o maior número de reforços possíveis. A Carol pergunta para o Tony o que ele iria fazer enquanto isso e ele responde dizendo que iria fazer a única coisa que um Skrull não conseguiria fazer, usar seu cérebro para construir uma nova armadura. Voltamos ao local em que os heróis estavam batalhando. Com o ataque do Tiranossauro, todos haviam se espalhado e se misturado, fazendo com que mais do que nunca ninguém soubesse quem era quem e ninguém acreditando um no outro. Luke Cage e Wolverine ficam frente a frente, um falando pro outro não chegar perto. Os dois se deparam com um Skrull dentro do traje do Homem-Aranha, morto, pisoteado pelo dinossauro. Luke tenta entender qual era o plano Skrull, afinal, se eles odiassem tanto os humanos como eles falavam, por que já não tinham bombardeado o planeta de fora da atmosfera e acabava com todos eles de uma vez só? Wolverine responde dizendo que provavelmente eles tinham feito isso para deixar os heróis uns contra os outros e que eles não podiam bombardear o planeta porque eles talvez precisassem do planeta intacto. Entretanto, para que isso desse certo, eles precisariam derrotar os heróis da Terra. E é aí que entrava o plano dos Skrulls. Wolverine explica que talvez eles o odiassem tanto que o plano deles fosse torturar os heróis, fazendo com que eles lutassem um contra os outros sem saber quem estava lutando a seu lado. Aí que Wolverine entende que aqueles Skrulls provavelmente estavam em uma missão suicida. E quando ele olha para o lado, ele se depara com Arpia ajoelhada, com um Skrull com os trajes do Gavião Arqueiro em seus braços. Wolverine parte em sua direção para matá-la, dizendo que ela não o enganaria. A mulher retira a máscara e diz que não sabia que o Gavião Arqueiro era um Skrull. Ela diz que trabalhava para os Vingadores e para a SHIELD e que tinha ficado presa no espaço por pelo menos um ano. Wolverine não acredita nela e quando vai matá-la é atingido por uma flecha. Era o Ronin dizendo para ele se afastar dela. O Ronin vai até ela e aponta uma flecha para a cara dela. Aí ele fala para a Arpia dizer o que o dia 12 de outubro significava para ela. A Arpia responde que alguns anos atrás, quando ela ainda era uma Vingadora, ela teve um aborto, mas não tinha contado pra ninguém. Ela e o marido dela tinham descoberto depois que o nascimento do bebê seria no dia 12 de outubro. Ronin tira sua máscara e diz que pensava que a Arpia tinha morrido, mas ela rebate dizendo que não, então eles se abraçam e se beijam. Wolverine alerta Clint sobre aquilo ser uma armadilha, mas o herói rebate dizendo que aquilo era uma decisão dele e que não tinha nenhum jeito de um Skrull saber de tudo aquilo. Luke Cage então pergunta a Arpia sobre o resto dos heróis que estavam com ela na nave, mas ela responde que essa
essa altura não tinha mais certeza sobre ninguém, exceto pelo Capitão América, que ela afirmava que era o verdadeiro, que ele tinha sido responsável por trazer os heróis ali de volta para a Terra. De volta a Manhattan, a enorme bola de energia negativa do edifício Baxter continuava a crescer e destruir tudo o que havia em seu redor. De repente, uma nave gigantesca aparece nos céus e começa a disparar lasers contra a Terra. Alguns jovens Vingadores estavam passando por ali e se deparam com um exército inteiro de Skrulls, usando roupas e armas de heróis conhecidos. Assim se encerra o segundo capítulo da saga. E o terceiro capítulo já começa mostrando o Helicarrier da SHIELD caído no meio do Triângulo das Bermudas. Maria Hill tenta fazer com que o sistema do Helicarrier voltasse a funcionar, mas estava tudo offline. Ela chama alguns agentes consigo para ir até o deck da nave para ver se tinha alguns agentes feridos lá fora, quando se assusta e se depara com Jarvis. O mordomo da Torre dos Vingadores diz que gostaria que Maria Hill oferecesse sua imediata e completa rendição. Longe dali, de volta à base dos Thunderbolts, o Capitão Marvel estava prestes a matar um dos vilões, mas começa a chorar. Norman Osborn aparece e diz que provavelmente o Capitão não era a pessoa que ele estava tentando ser, e o Norman se apresenta como o líder dos Thunderbolts. Na Academia de Novos Heróis Registrados, um alerta deixava os heróis aflitos. Ninguém ali sabia direito o que estava acontecendo, apenas sabiam que todos os Vingadores, SHIELD e tudo que envolvia a tecnologia Stark estava desligado. De repente, o Jaqueta Amarela aparece e diz que alienígenas estavam atacando a cidade de Nova York, e como todos os Vingadores estavam desaparecidos, os novos heróis teriam que entrar em ação. Enquanto isso, em Nova York, os jovens Vingadores tentavam salvar as pessoas dos ataques dos Skrulls, mas eles eram minoria. O Visão desconfia que todas as tecnologias Stark haviam sido comprometidas e que aquilo não se tratava de um simples ataque alienígena e sim de uma invasão completa. Nessa cena é legal também reparar naquela criançada ali no ônibus escolar, tem um moleque completamente sem noção com a cara pra fora ali, né, no meio da batalha, pedindo pra morrer, o outro tá rachando o bico ali na janela, achando legal demais, se amarrando na situação, mas realmente o moleque que tá com a cara pra fora tá em choque pelo menos, né, o outro tá achando divertido pra caramba. Nada como uma bela invasão ao mundo do outro. Exatamente. Por ser metade Skrull, o Hulkling, um dos jovens Vingadores, diz que iria tentar conversar com os invasores para pararem com tudo aquilo. Porém, ele acaba sendo brutalmente atacado também. Os jovens Vingadores estavam tomando uma surra quando o grupo de diversos heróis conhecidos como a Iniciativa finalmente chega para ajudar na batalha. De volta à Terra Selvagem, a Echo e a Mulher-Aranha se esbarram. A Mulher-Aranha começa a atacar a Echo, que pede para que ela parasse, dizendo que ela não era uma Skrull. A Mulher-Aranha, contudo, diz que era exatamente por isso que ela estava atacando a heroína, e continua até derrotá-la. A Skrull acaba pegando a heroína pelo pescoço e apagando ela sem piedade. Logo após derrotar Echo, a Skrull vestida de Mulher-Aranha vai de encontro a Tony Stark, que estava tentando criar uma armadura e remover o vírus alienígena de sua antiga. Tony diz para ela que não queria falar nem encontrar com ninguém até que o atual problema tivesse sido resolvido, mas a Mulher-Aranha vai até ele mesmo assim e diz para ele que o trabalho dele ali na Terra tinha finalmente terminado. Ela continua dizendo que ele entraria para a história como um dos maiores soldados da Armada e que teria para sempre o amor dela, a rainha. Ela beija Tony, que completamente perdido responde que ele não era um Skrull. A rainha diz que isso era o que ele pensava e que na verdade era para isso mesmo que ele tinha sido treinado. Ela explica que Tony tinha salvado todo o povo Skrull e que desde o dia que ele tinha se voluntariado, eles tinham que esconder a verdade até dele mesmo. Tony não acredita e manda a Skrull parar de falar, mas a Mulher-Aranha continua e revela que fazer os heróis lutarem uns contra os outros e se posicionar de um jeito que ele fosse referência para o mundo inteiro sempre fez parte do plano inicial deles, e termina dizendo que sem ele nada disso nunca teria acontecido. A luta na Times Square continuava incessante, com os heróis caindo um a um. Aliás, não só sendo derrotados, mas alguns sendo mortos enquanto eram televisionados para o mundo inteiro. Visão e o Próton acabam sendo assassinados, e quando os Skrulls estão para matar Annex, um terremoto acontece e um dos Skrulls acaba explodindo. O terremoto foi causado pela Tremor, a Daisy Johnson, que fazia parte do grupo liderado pelo Nick Fury, conhecido como Guerreiros Secretos. E assim termina o terceiro capítulo da saga. Isso, o quarto capítulo começa com Reed Richards sendo analisado por Skrulls em uma nave alienígena. Reed escuta que a invasão já estava acontecendo, que os humanos entenderiam suas motivações, já que os próprios humanos já tinham feito isso muitos anos atrás. É explicado que sempre que os humanos
humanos quiseram alguma coisa, eles pegaram, seja em nome de alguma religião, dinheiro ou qualquer outra coisa. Eles falam que os humanos dizimaram o povo indígena e escreveram diversos livros de história como se eles fossem os bonzinhos. Porém, dessa vez eles iriam experimentar o outro lado dessa moeda. Para finalizar, a Terra não era dos humanos. Jamais tinha sido, na verdade. Se realmente fosse, não seria tão fácil tirar isso deles e massacrá-los sem fazer muito esforço. Os humanos com certeza iriam lutar, mas jamais venceriam. Afinal, não saberiam contra quem lutar, e por isso a batalha já estava ganha. A coisa mais importante de uma guerra é saber em quem confiar, e graças aos poderes dos Skrulls, isso era uma coisa que os humanos não poderiam fazer. Enquanto rola essa conversa, os heróis da Terra continuavam a apanhar dos guerreiros Skrulls. Graças à chegada do Nick Fury e dos Guerreiros Secretos, a luta aos poucos vai se equilibrando. Eles resgatam todos os heróis feridos, menos a Miss Marvel. Nick Fury então aponta uma arma em sua direção e atira, afirmando que ela era uma Skrull. Nick Fury e os Guerreiros Selvagens são teletransportados dali e a Carol Danvers fica para trás, sendo atacada. Voltamos à Terra Selvagem, onde a Mulher-Aranha insistia em dizer para Tony Stark que ele era um Skrull e que o verdadeiro Tony Stark tinha morrido faz tempo. Enquanto isso, a Viúva Negra estava do lado de fora, ouvindo toda a conversa. A Mulher-Aranha continua e diz que ela iria fazer de tudo para que Tony conseguisse voltar à sua forma Skrull original, e que ela o ajudaria a conseguir sua memória de volta, não importasse como. Afinal, ele era um herói do Império. Para finalizar, a Mulher-Aranha revela que o verdadeiro nome dele era Kryllik Dulu, e diz que ele era o maior soldado do Império. A Viúva interrompe a conversa dos dois e aponta uma arma sem que eles notassem. Porém, atrás dela surge do nada o Fera e a Fênix, perguntando o que é que ela estava fazendo. A Viúva vira para trás e atira tanto no Fera como na Fênix. Os dois caem mortos e revelam suas verdadeiras formas Skrulls. Ela volta sua atenção para a Mulher-Aranha e Tony Stark, mas a mulher tinha desaparecido. Natasha então pega uma dose de adrenalina e injeta no pescoço de Tony para ver se o herói melhorava. Aí a Natasha pergunta o que tinha de errado com ele, que responde que talvez ele fosse um Skrull. A Natasha rebate dizendo que ele não era um Skrull e que aquela conversa toda foi só para mexer com a cabeça dele. Tony, por sua vez, diz que não tinha certeza disso. Afinal, como você de fato saberia se há um Skrull ou não? Tony continua e diz que os Skrulls podiam tê-lo matado, mas escolheram por não fazer isso. A Natasha explica que provavelmente eles deviam ter feito isso porque ele era uma das 5 únicas pessoas no planeta que podiam verdadeiramente derrotar os Skrulls, mas que eles não queriam simplesmente ganhar a batalha, eles queriam humilhá-lo. A Natasha pergunta pro Tony se mesmo ele sendo um Skrull possivelmente, se ele queria matar ela ou matar outros Skrulls. Tony responde que queria matar Skrulls, então a Natasha diz para eles irem fazer isso e se preocupar com essa situação depois, mas são interrompidos por alguém nesse momento. A Natasha nem olha para ver quem era e já atira diversas vezes no peito dessa pessoa. A pessoa em questão, felizmente, era o Wolverine. Ela pergunta a ele a senha, que responde palitos de cenoura. Natasha então se desculpa com Logan e explica que naquele momento ela estava atirando antes de fazer perguntas, mas o avisa que se ele visse a Mulher-Aranha, ele tinha total liberdade para fazê-lo em pedaços. Natasha pede para Logan se recuperar e pergunta a Tony onde é que ele tinha mandado Carol Danvers, que responde dizendo que ele a tinha mandado para Nova York, que ele precisava saber o que estava acontecendo por lá. Logan diz que eles precisavam sair de lá imediatamente, que todos os Skrulls daquela ilha já deveriam saber que eles estavam ali naquela base. Tony então diz que eles precisavam de Reed Richards. De volta ao espaço, nos destroços da base da SWORD, a agente Brand tentava entrar em uma das naves Skrulls. Ela consegue entrar e vai diretamente a um centro de comando com várias câmeras, mostrando todos os ataques que estavam acontecendo em Nova York e os experimentos e análises que estavam fazendo com Reed Richards. No entanto, a agente é surpreendida por 2 jovens Skrulls que apontam uma arma para ela. No Helicarrier da SHIELD, Maria Hill pergunta a Jarvis há quanto tempo ele tinha tomado aquela forma humana. Jarvis responde que ele mesmo tinha colocado Maria Hill como diretora da SHIELD e que eles tinham feito isso por um motivo. Ele pede para que Maria Hill fosse imediatamente a público anunciar sua rendição e que em troca ele poderia poupar sua vida e conceder um lugar digno na transição. Maria Hill, com seus agentes por trás, diz que Jarvis estava em sua nave e ele não estava em posição para dar nenhuma ordem. Porém, Jarvis revela a Maria Hill que a situação era muito pior do que ela imaginava. E assim que ele termina essa frase, todos os agentes que estavam do lado de Maria Hill se revelam Skrulls.
Enquanto isso, no Brooklyn, o Capuz conversava com outros vilões dizendo para que eles recrutassem todo mundo. O vilão explica que não se tratava mais de heróis contra alienígenas e que eles precisavam recrutar todo mundo imediatamente. Já em Manhattan, mais especificamente no Central Park, os Skrulls estavam atacando civis inocentes quando são acertados por um raio monstruoso. Os civis olham para cima e se deparam com Thor empunhando o Mjolnir e o Capitão América com seu tradicional escudo. É assim que termina o 4º capítulo da saga. O 5º capítulo começa com Norman Osborn conversando com o Capitão Marvel. Norman explica que ele, mais do que ninguém, sabia que às vezes era difícil saber se realmente era rosa ou verde, mas que no final das contas só ele mesmo decidiria isso. Norman diz que sabia que ele tinha sido enviado lá para matar todos ali, mas que claramente não estava conseguindo finalizar sua missão. Então pergunta se essa forma de Capitão Marvel tinha sido escolhida por ele próprio ou pelo Império Skrull. O Skrull responde dizendo que ele é quem havia escolhido aquela forma e que ele não sabia que era um Skrull. Na verdade, ele realmente achava que era um guerreiro Kree enviado para proteger a Terra. Após sua conversa com Norman, o capitão, muito confuso, sai voando dali. Norman pede para seus soldados para que se preparassem, juntassem os Thunderbolts e que se alguém fizesse algo ligeiramente diferente do normal, para que atirassem em sua cabeça imediatamente. O líder dos Thunderbolts finaliza dizendo que eles estavam sendo atacados e que a guerra tinha apenas começado. Enquanto isso, em uma base secreta do Nick Fury, os heróis se recuperavam da batalha que tinha ocorrido em Nova York. Agrupados e sem saber o que fazer, os heróis começam a ver mensagens na TV de diversas pessoas famosas. Pessoas como Paris Hilton, Reed Richards, Papa, Obama, Vladimir Putin, Tiger Woods, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Oprah, Doutor Destino, Namor, até Simon Cowell e Eric Cartman, do South Park. Todos dizendo a mesma mensagem, de que a Terra agora fazia parte do Império Skrull e que eles estavam ali para salvar os humanos deles mesmos, mas que eles não queriam fazer mal a ninguém ali, contanto que os humanos seguissem suas ordens. Não haveria mais guerras, pobreza, fome ou doenças, e eles terminam dizendo que ele amava muito todos eles. Voltamos à nave Skrull, onde a agente Brand tinha sido encurralada por 2 Skrulls. O Skrull mais novo pede para que a agente se identificasse e pergunta que forma era aquela que ela tinha tomado. A agente diz que não respondia a ele e que ela fazia parte da delegação da própria rainha. Ela tira a arma da mão do Skrull e diz que eles estavam em guerra, mas que jamais ele deveria apontar uma arma para uma pessoa de patente superior. Os Skrulls se desculpam e novamente perguntam qual delegação ela fazia parte especificamente. A agente Brand então atira nos dois e invade a sala em que diversos outros Skrulls estavam fazendo experimentos em Reed Richards. Ela consegue matar todos os Skrulls ao redor do herói e imediatamente toca o botão para a evacuação da nave. A diretora da SWORD liberta Reed e se apresenta, dizendo que precisava da ajuda dele para combater a invasão Skrull antes que fosse tarde demais. O Reed acorda, só que enfurecido começa a enforcar a agente. Ele diz que iria matar todos os Skrulls pessoalmente pelo que tinham feito com seus filhos e sua esposa. A agente tenta falar que não era uma Skrull, mas Reed só a solta quando ela desmaia. O herói diz que tanto as tecnologias Stark como o edifício Baxter estavam comprometidos, mas chorando ele diz que sabia o que tinha que fazer. De volta ao Helicarrier da SHIELD, Jarvis falava para Maria Hill que todos os heróis tinham sido derrotados, todas suas tecnologias tinham sido corrompidas e que agora a SHIELD não passava de uma parte do Império Skrull. Maria Hill, por sua vez, explica que alguns meses atrás, o Nick Fury tinha ido até ela para lhe contar sobre uma tecnologia que a SHIELD estava desenvolvendo sobre um robô em tamanho real de humanos para ser usado em espionagens ou operações secretas. O famoso Life Model Decoy, ou LMD, LMD, que é, na verdade, também ponto importante da história da série Agents of S.H.I.E.L.D. Jarvis manda seus Skrulls matarem a diretora, então vários disparos acertam ela em cheio, e lá de longe a própria Maria Hill, vendo seu robô sendo destruído, inicia o processo de autodestruição do Helicarrier. Ela sai voando e a nave acaba sendo completamente destruída. A agente Brand acorda. Reed diz a ela que tinha feito uma breve análise genética nela e tinha constatado que realmente ela não era uma Skrull. Reed se desculpa por tê-la enforcado e diz que a nave deles estava sendo atacada, que precisava que a agente pilotasse a nave e tirasse eles dali imediatamente. Reed explica que os Skrulls tinham usado seu cérebro para iniciar essa guerra, então ele ia usar o mesmo cérebro para terminá-la. De repente, as naves Skrulls que estavam atacando começam
começam a explodir um por um. Era o Capitão Marvel destruindo tudo que via pela frente. Reed disse que a agente Brand tinha que levá-lo até Nova York, porque a família dele estava morrendo. Mas a agente Brand rebate dizendo que não era só a família dele que estava morrendo, mas sim o planeta inteiro. E disse que antes de ir a Nova York, eles precisavam pegar algumas pessoas primeiro, ou eles não teriam nenhuma chance. De volta à Terra Selvagem, onde a Viúva Negra e o Wolverine cuidavam de Tony Stark, diversos heróis começam a aparecer. Ninguém sabia em quem confiar, um acusando o outro, até que ouvimos uma voz dizendo que sabia dizer exatamente quem era Skrull e quem não era. Era a Emma Frost, dizendo que podia ler a mente e a alma de todos ali e que ela tinha ficado por sei lá quanto tempo na nave sendo enganada por Skrulls e que faria todos eles pagarem. A Emma Frost acusa o Homem-Aranha de ser um Skrull e rebate dizendo que ele não era um, mas como estava sendo acusado por ela, com certeza ela era uma Skrull. As acusações voltam à tona, então os heróis pedem uma decisão dos líderes mais antigos, Tony Stark e Thor. Tony ainda continuava a passar mal pelo envenenamento que tinha sofrido, quando do nada todos são atingidos por um raio roxo violento. Tony olha para cima e se depara com Reed Richards segurando uma arma alienígena gigantesca. O raio acaba mostrando quem era Skrull e quem não era. Thor, Emma Frost, Mulher Invisível, Miss Marvel e Arpia eram todos Skrulls. Os heróis imediatamente começam a matar os Skrulls. Clint olha para trás e vê que a Arpia também era parte deles. Ela tenta se explicar, mas ele atira nela sem hesitar. A Mulher Invisível tenta se explicar também, mas Reed pega pelo pescoço e a pergunta onde estavam seus filhos. A mulher diz que nem sabia que ele tinha filhos, então o herói a mata. Só que uma coisa legal da gente comentar aqui é que lembra daquela conversa do Clint com a Arpia perguntando sobre o dia 12 de outubro? Então nesse momento aí parece tudo dar a entender que o Clint foi casado a vida inteira com um Skrull. A viúva diz a Tony que aquilo confirmava de vez que ele não era um Skrull. Reed vai até Tony e pergunta o que tinha de errado com ele, que responde que tinha sido infectado por um vírus. A agente Brand chama os heróis para irem até Nova York para que derrotassem o restante dos Skrulls, que tinham tomado posse do planeta, mas alguns tinham que ficar na ilha para parar os Skrulls que ainda tinham permanecido por lá. Antes que eles fossem, Clint revela que queria dizer algo para todos ali. Muito enfurecido, o herói diz que aquilo só acabaria quando todos os Skrulls fossem mortos, nenhum sequer poderia escapar, e assim termina o 5º capítulo da saga. E no 6º capítulo vemos o Marvel Boy andando em sua moto voadora quando de repente uma nave Skrull gigantesca cai dos céus. Da explosão causada pelo impacto da nave com o chão sai o Capitão Marvel, muito machucado e cansado. O Marvel Boy imediatamente vai socorrer o Capitão, que revela que o Império Skrull tinha dominado a Terra, mas que ele não podia permitir que isso acontecesse. O Capitão Marvel continua e explica que os Skrulls iriam fazer de tudo para conquistar a Terra. Eles mentiriam e matariam até sua própria espécie para concluir seus planos. O Capitão revela que ele tinha aprendido muito por ter sido o Capitão Marvel por tanto tempo e que para tudo na vida existia um motivo, inclusive o fato dele estar ali naquele momento o ajudando. Antes de morrer, o Capitão Marvel pede para que o jovem Marvel Boy não deixasse que os Skrulls vencessem, então morre e revela sua verdadeira forma. Um vídeo começa a ser passado em todas as casas, inclusive na Casa Branca. No vídeo, um Skrull falava que eles não estavam lá para atrapalhar a vida dos humanos e que eles só estavam lá para somar. Ele disse que o Império Skrull não tinha feito nenhum movimento ofensivo e que na verdade só estava se defendendo dos ataques que vinham sofrendo dos heróis. Ele disse que não tinha nenhuma arma na Terra capaz de vencê-los e que seria muito melhor poupar a vida de todos e simplesmente se entregar de vez. É explicado que eles só atacaram a SHIELD, os Vingadores, e o Quarteto Fantástico porque eles atrapalhavam no caminho para o progresso dos seres humanos como sociedade e que eles eram parte dos problemas que aconteciam na Terra. Eles explicam que os Skrulls estavam na Terra para finalizar as guerras e não começar uma nova. Dizem que todos deveriam aceitar o futuro inevitável que tinha chegado, afinal, não se pode vencer uma briga consigo mesmo. Enquanto isso, no campo de treinamento para novos heróis registrados, os Skrulls tinham tomado lugar e tornado ele sua base principal. Nela, Hank Pym discutia com outros Skrulls qual era a situação de momento. Um Skrull revela que estava indo tudo de acordo com o planejado, mas que não tinha ouvido mais retorno do grupo que tinha sido enviado à Terra Selvagem, e que isso preocupava. Hank Pym diz que a Imperatriz tinha escolhido pessoalmente ir àquela ilha, então destruí-la estava fora de cogitação. O Skrull fica muito preocupado e diz que se qualquer um dos heróis tivesse sobrevivido na Terra Selvagem, muito provavelmente eles apareceriam ali a qualquer instante. Hank, por sua
sua vez, diz que se isso acontecesse, o máximo que poderia acontecer é eles aceitarem suas rendições. Afinal, eles estavam em muito maior número e jamais ninguém tinha conseguido parar uma invasão Skrull. A Imperatriz, na forma de Mulher-Aranha, aparece em sequência e diz que os Vingadores tinham apanhado bem, mas não tinham sido derrotados, e que ela achava que eles viriam em direção àquele local. Ela explica que o Reed havia escapado da sala de experimentos em interrogatório, o que deixa um dos Skrulls muito preocupado. Porém, para acalmar seu colega Skrull, o Hank pergunta se Janet Van Dyne, a Vespa, estava com o restante dos heróis. A Imperatriz diz que ela estava e que a vitória já estava garantida, mas que em último caso, ela ainda poderia ser usada a favor dos Skrulls também. Enquanto isso, na nave Skrull raptada por Reed Richards e Agente Brand, todos os heróis que estavam na Terra Selvagem tentavam entender os últimos ocorridos. As perguntas começavam a aparecer. Por quanto tempo Jessica Drew, a Mulher-Aranha, estava disfarçada enganando todos eles? O que havia ocorrido com a verdadeira Jessica? Havia uma verdadeira Jessica? Janet diz a Tony que nada daquilo era culpa dele, mas mesmo assim Tony se sentia culpado. Afinal, ele tinha sido a pessoa responsável por ter aceitado Jessica nos Vingadores. Luke Cage tenta acalmar os outros heróis na nave e diz que mesmo com os Skrulls atacando-os com todas as suas forças, os heróis ainda estavam lá de pé e prontos para lutar. Quando eles olham pela janela e veem uma Nova York totalmente em ruínas, com diversas naves Skrulls sobrevoando a cidade. Nas ruas de Nova York, algumas pessoas faziam passeatas de boas-vindas aos alienígenas. Eles alegavam que queriam mudanças e que os Skrulls estavam lá para finalmente libertá-los. Uma pequena confusão começa entre policiais e essas pessoas, quando de repente alguns Skrulls aparecem. Eles vão na direção dessas pessoas e quando vão atacá-las, são interrompidos por diversos heróis. Era de novo Nick Fury liderando o Comando Selvagem juntamente com os Guerreiros Secretos, os Jovens Vingadores e o que tinha sobrado dos heróis do grupo conhecido como Iniciativa. Os heróis começam a batalhar contra os Skrulls. Praticamente ali do lado, um grupo de vilões liderado pelo Capuz, conhecido como Sindicato dos Criminosos, estavam esperando algo para entrar na batalha também. Os heróis conseguem derrotar o pequeno grupo de Skrulls. Nick Fury pede para que aquelas pessoas que estavam dando boas-vindas aos alienígenas voltassem para casa e ficassem fora das ruas para sua própria segurança. Porém, o que ele ouve como resposta é de que eles é quem deveriam deixar a cidade e que no final do dia, eles eram um bando de fascistas querendo interromper o progresso da iminente mudança. De repente, um enorme raio cai em Nova York. Mesmo estando longe do raio, Nick Fury imediatamente pede para que os heróis se reagrupassem e ficassem todos juntos. Era Thor, o deus do trovão, lançando um raio monstruoso no meio do parque. Lá de sua base, a Imperatriz vê aquilo e fica assustada, mas diz que aquilo também deveria estar escrito e que provavelmente era para acontecer mesmo. Thor encara o Capitão América dizendo que a pessoa em sua frente usava um uniforme de um verdadeiro amigo dele, o melhor vingador de todos, mas que ele não poderia ser o verdadeiro Capitão América, afinal o verdadeiro estava morto. Os heróis dentro da nave Skrull chegam até o local e Reed confirma que aquele era sim o verdadeiro Thor. Segundos depois, todo o exército de Skrulls, liderado pela Mulher-Aranha, aparece bem na frente dos heróis. Reed diz que a Jessica ia pagar pelo que tinha feito com sua família. A Mulher-Aranha responde que eles deveriam ter pensado nisso antes de transformar gente da espécie delas em vacas. Norman Osborn chega logo em sequência e deixa bem claro que os alvos a serem abatidos eram apenas os Skrulls e que qualquer vilão que o desobedecesse iria morrer ali mesmo. Reed diz que graças à máquina que ele tinha inventado, dessa vez seria uma luta justa. Os heróis finalmente saberiam contra quem estavam lutando. A Imperatriz rebate dizendo que do mesmo jeito que ele tinha inventado isso, ele também era o responsável por ter dado o caminho para derrotar os humanos. Jessica termina dizendo que ele amava todos eles. O Homem-Aranha pergunta quem seria esse tal ele, e a Jessica responde que era Deus. Nick Fury rebate dizendo que o único deus que ele conhecia tinha um martelo, então Tony Stark grita "Avante Vingadores" e a batalha finalmente começa, assim termina o 6º capítulo da saga. O 7º capítulo da saga começa exatamente como o capítulo anterior tinha terminado, com a batalha pelo domínio da Terra. Reed diz aos heróis que eles deveriam ir atrás da Imperatriz, a Skrull que estava na forma de Mulher-Aranha. Do outro lado, a Mulher-Aranha diz para os Skrulls focarem os seus ataques em Reed Richards. A Vespa vai em direção a Hank Pym
Pym, que ao notar que iria ser atacado, se transforma em gigante. Hank vai em direção de Janet, mas é interrompido pela estatura e leva um socão direto na cara. A batalha continua intensa. Hank Pym acaba sendo derrotado e cai no chão em sua forma gigante mesmo. A armadura de Tony estava muito danificada ainda, e por isso o herói não conseguiria ajudar muito na batalha. Então ele bate em retirada, dizendo que precisava fazer alguns consertos em sua armadura. No meio da batalha, Reed olha para trás e se depara com Sue Storm. O problema é que logo após isso, diversas Sue Storms aparecem também e começam a massacrar o Reed. Nick Fury, com o comando selvagem, consegue salvar o Reed e o levam para longe dali. Uma batalha feroz entre a Mulher-Aranha e o Wolverine começa. O Homem-Aranha conversava com o Punho de Ferro enquanto batalhavam contra outros Skrulls. O Cabeça de Teia revela estar aliviado pelo Vigia não ter aparecido ainda para ver o desfecho daquela batalha. Em teoria, isso significava que os heróis iam vencer aquela batalha sem muitos problemas. Porém, quando o Homem-Aranha olha para cima, ele vê o Vigia observando toda a batalha de longe. O nosso querido Vigia, protagonista ali da série What If, que terminou recentemente, uma baita animação da Marvel. É isso, na Torre dos Vingadores, Jessica Jones acompanhava toda a batalha acompanhada de sua bebê Danielle e do mordomo Jarvis. A heroína diz que precisava ajudar Luke Cage e os outros heróis nessa batalha de qualquer jeito, e que se alguma coisa acabasse acontecendo com ela, ela pede para que o mordomo cuidasse de Danielle. Uma enorme explosão acontece atingindo não só os Skrulls, mas os heróis também. Eles olham para trás e se deparam com um Marvel Boy dizendo que, em nome do Capitão Marvel e de todo o Império Kree, ele iria acabar com todos os Skrulls um por um. No meio da batalha, Luke Cage acaba sendo cercado por Skrulls, quando Jessica Jones aparece e o salva. Luke fica muito surpreso, mas pergunta sobre o bebê deles. Jessica responde que o bebê não poderia estar mais seguro com o Jarvis, e finalmente admite que Luke estava certo sobre a invasão Skrull desde o início. A Kate Bishop fica muito ferida e acaba largando seu arco no chão. Clint Barton então pega o arco do chão e dispara várias flechas em diferentes Skrulls, matando todos eles de uma vez. Ele vê a Mulher-Aranha em um momento vulnerável e dispara uma flecha em sua direção. A flecha atravessa a boca da Imperatriz e ela volta à sua forma Skrull. A Vespa, vendo aquela cena da Imperatriz sendo atacada, fica descontrolada e acaba em sua forma gigante de novo. Longe dali, Jarvis segurava Danielle em seus braços, falando que os humanos ainda não tinham entendido que os Skrulls tinham ido lá dispostos a morrer para que a vontade de Deus fosse concretizada, e que não interessava quem morresse, Skrulls ou os heróis, contanto que a palavra de seu profeta fosse realizada. De volta à batalha, em sua forma gigante, a Janet começa a emitir uma energia negra que acaba envolvendo todos os heróis, fazendo com que eles tivessem uma dor terrível, e é assim que terminamos o penúltimo capítulo de Invasão Secreta. O último capítulo da saga começa mostrando a Vespa em sua forma gigante, infectando todos os heróis com algum tipo de energia negra. É revelado que esse era o último recurso dos Skrulls caso eles estivessem para perder a batalha. O vírus, na verdade, estava matando todo mundo ali presente. Herói e Skrull estavam todos vomitando sangue. Os poucos que conseguiam ficar de pé, como Thor, tentavam pará-la. Até a própria Janet tentava se afastar de todo mundo para evitar mais desastre. Para salvar a todos, o Thor acaba matando a Janet. A Mulher-Aranha se levanta, mas se depara com todos os heróis em sua frente, furiosos pelo que os Skrulls tinham feito com a Janet Van Dyne. Porém, quem resolve agir mesmo é Norman Osborn, que atira na cabeça da Mulher-Aranha e mata a Skrull de uma vez. O líder dos Thunderbolts pede para o resto dos vilões para que não deixassem nenhum Skrull sequer escapar dali. Tony volta para o campo de batalha com uma armadura antiga e, junto com outros heróis que voavam, tentam derrubar as naves Skrulls para que se certificassem que ninguém escapasse. Thor acaba destruindo todas as naves no espaço, porém Tony pede para que Thor pegasse leve com os Skrulls para que pudessem ser feitos alguns prisioneiros. Antes que todos os Skrulls fossem derrotados, Tony, que vasculhava uma das naves, acaba encontrando algo que o deixa completamente chocado. Ele desce com essa nave até a Terra e, quando sua porta se abre, vários heróis que os Skrulls tinham tomado forma são mostrados: Elektra, Jarvis, Sue Storm, Hank Pym, a Mulher-Aranha e diversos outros. A Mulher-Aranha sai da nave, abraça Carol Danvers e pergunta por que todos ali em volta estavam olhando para ela tão estranho. Carol diz que a história era muito confusa, mas que ela não era responsável por nada que tinha acontecido. Tony e o Thor dão as boas-vindas de volta ao Hank Pym,
que explica que parecia que ele tinha dormido por 200 anos e no final pergunta onde é que estava sua esposa Janet. Ninguém o responde. Enquanto Tony falava com um recém-liberado Jarvis, a Jessica Jones percebe que na verdade ela tinha deixado seu filho com um Skrull. A Jessica Jones sai voando desesperada de volta para sua casa, mas não encontra nada. Nenhum sinal de sua filha ou de Jarvis. Luke Cage, junto com Carol Danvers, chegam no local e perguntam o que tinha acontecido. Então, aos berros e chorando muito, a Jessica responde que os Skrulls tinham levado sua filha. É explicado que os Skrulls mantinham os prisioneiros vivos porque eles precisavam de seu código genético para continuar mantendo seus disfarces e continuar se infiltrando no planeta. Eles tinham que manter a fonte do código genético viva para continuar com aquelas formas. A Arpia, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, vê Clint e vai em sua direção. Confusa, ela pergunta que roupa era aquela que ele estava usando. Ele retruca com outra pergunta para saber se dessa vez ela era ela mesma de verdade. Ela confirma que sim, e os dois se beijam. Sue e Reed também se abraçam, mas no meio do abraço, Sue nota que no horizonte, lá no edifício Baxter, a energia de zona negativa ainda estava destruindo o prédio inteiro. Eles partem em sua direção imediatamente, rezando para que Ben ou Johnny tivessem salvado seus filhos dessa imensa energia. Reed diz que tinha uma sala de segurança no subsolo do prédio que servia para desligar qualquer mau funcionamento que tivesse com a máquina de energia negativa. Eles vão até lá e se deparam com Ben e Johnny junto com as crianças tentando desligar a máquina. Todos se abraçam e Reed prontamente já começa o processo para desligar a máquina. Por precaução, antes que ela desligasse, ele pede para que todo mundo fosse lá para fora. Quando a máquina é desligada, mais de metade do prédio desaparece junto com a bola de energia. Tony revela para Thor que estava muito feliz em ver o Deus do Trovão de novo, mas que eles tinham muita coisa para fazer ainda. Thor, por sua vez, diz para Tony não o interpretar mal e que ele só tinha ido lá porque a Terra realmente precisava dele, e afirma que nunca mais lutaria ao lado de Tony Stark. O Thor termina dizendo que ele abominava o que Tony Stark tinha se tornado e sai voando dali. É legal a gente deixar claro, né, que é por causa dos eventos também de Guerra Civil que o Thor tava bem de cara com o Tony, porque o Tony clonou o Thor, né, criou um clone do Thor que inclusive acabou matando Golias. Então o Thor tava realmente furioso por conta disso. Aí o Tony olha pro Steve Rogers, que estava ali perto também, mas o Capitão América nem olha na cara do Tony e desaparece na multidão. Enquanto isso, o Hulkling interrogava os Skrulls prisioneiros. O próprio herói afirmava que esses Skrulls eram extremistas, que eles não representavam o verdadeiro povo Skrull. Kate Bishop pergunta a ele o porquê dos Skrulls terem invadido a Terra se o império deles possuía mais de 10 planetas. No entanto, um dos prisioneiros revela que eles não tinham mais planeta nenhum, que dominar a Terra, na verdade, era a última cartada deles. Alguns dias depois, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos é mostrado conversando com alguém. O presidente explicava que Tony Stark estava fora e que se Tony tivesse prestado mais atenção ao seu redor do que perdendo tempo brigando com amigos, essa guerra poderia ter sido evitada. A pessoa que está falando com o presidente concorda e pergunta ao presidente se ele estava oferecendo o cargo como encarregado da SHIELD para ele. O presidente responde dizendo que a SHIELD não existia mais e que seria substituída por algo muito mais moderno e sofisticado. Seu propósito seria evitar ataques de dentro para fora e que após essa invasão ele tinha percebido que se tinha alguém capaz de liderar esse novo grupo, seria ele, Norman Osborn. Todos os Vingadores, agentes da SHIELD e os 50 grupos de heróis da iniciativa agora obedeceriam ao líder dos Thunderbolts. Mas nenhuma tecnologia Stark seria usada para o armamento militar e Tony Stark iria ser investigado para saber seu envolvimento com o que tinha ocorrido. Mais tarde, na Torre dos Vingadores, com diversas obras rolando na torre, Norman Osborn pega o elevador até o subsolo e começa a explicar um plano para um grupo de pessoas. Nesse grupo estavam Namor, Emma Frost, Doutor Destino, Lady Locke e o Capuz. E esse é o fim da invasão secreta dos quadrinhos, né? Assim que se encerra essa história com o Norman Osborn assumindo o controle de todos os grupos de heróis. O Norman Osborn mesmo, vocês não estão entendendo errado. O Duende Verde assumindo o controle dos grupos de heróis todos aí. Uma saga incrível que você
realmente passa um nervoso ali sem saber em quem confiar. Eu lembro a primeira vez que eu li essa saga, o tanto que eu ficava aflito querendo saber quem era Skrull e quem não era. Realmente uma saga muito legal e eu espero que seja muito bem adaptada aí. Eu imagino que vai ser bem adaptada, porque a Marvel tem acertado bastante aí com isso. E lembrando vocês, né, que no segundo filme do Homem-Aranha, em Homem-Aranha Longe de Casa, já foi revelado na cena pós-créditos que o Nick Fury e a Maria Hill eram Skrulls ali, pelo menos durante o filme do Homem-Aranha. A gente não sabe desde quando. Então os Skrulls já estão infiltrados e a gente tem que saber quem também é Skrull em todos esses filmes e séries da Marvel aí. Quem será que também é Skrull disfarçado, que já tá infiltrado aqui na Terra, hein? E vocês que só viram os filmes, ó, a gente pode ter dado agora um pouquinho do gostinho do que são os Skrulls malvados, né? Porque nos filmes a gente foi apresentado ali em Capitã Marvel e um pouquinho também em Homem-Aranha Longe de Casa, mas ainda eram os bonzinhos, né? Vamos esperar para ver o lado malvado deles, para causar essa confusão toda aí, que promete ser muito legal. Exatamente. E agora deixando avisado vocês, nosso Explica Quadrinhos, esse quadro que a gente explica os quadrinhos em detalhes, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã. E no mês que vem, em comemoração ao filme do Homem-Aranha, né, que vai sair em dezembro, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, esse filmaço aí que promete demais. Para comemorar isso, nós vamos explicar uma saga que é tida por muitos como a melhor saga do Homem-Aranha de todos os tempos, A Última Caçada de Kraven. Então anota aí na agenda, no dia 2 de dezembro, quinta-feira, às 11 horas da manhã, A Última Caçada de Kraven, explicada em detalhes, talvez o melhor arco do Homem-Aranha de todos os tempos aí, e com certeza o meu preferido pelo menos. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu imagino que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum Explica Quadrinhos, né? Então toca no sininho pro YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo e fica atento aí toda primeira quinta-feira do mês, um arco novo dos quadrinhos explicado minuciosamente em detalhes para vocês. É isso aí, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal que a gente tem muita coisa para te proporcionar aqui. Não só sobre quadrinhos, mas também sobre séries e filmes da Marvel. A gente tá destrinchando absolutamente tudo da Marvel. É isso aí. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!